Muito bem, estamos de volta. Você que está interessado em saber mais sobre a tireoide, esse é o seu momento. Fica aqui. Aliás, já pode avisar para a vizinha, pode avisar para a amiga, para a prima que está enfrentando algumas dessas dificuldades aqui que a gente mencionou já no comecinho do programa, porque pode ser algum problema na tireoide. A tireoide ela é responsável por inúmeras funções do nosso corpo. E apesar de ser bastante pequena, ela está no centro de tudo, produzindo, regulando a secreção de hormônios importantes para o nosso organismo. E as alterações nessa glândula podem causar diversos sintomas que, além de comprometerem a qualidade de vida, se não forem bem interpretados, podem também passar despercebidos e o problema pode se agravar. Por isso é que a gente quer entender melhor esse assunto, descobrir aqui quais são e como prevenir as doenças da tireoide. E para isso tem conversa com a clínica geral, a doutora Luana de Oliveira, diretora clínica do SPA Médico Centro de Vida e Saúde, o Cevisa. E você sabe, né? Você pode sempre participar aqui com a gente, mandando aqui a sua dúvida, mandando a sua colaboração. Aproveita, aponta a câmera do seu celular aqui para o QR Code na tela. Tá vendo esse código? Isso, você pode entrar em contato com a gente no nosso WhatsApp direto através dele ou então pelo número 12 98266 0004. A gente está esperando a sua participação aqui, tá? Doutora Luana, bem-vinda ao Vida e Saúde, tudo bem com você? Tudo bom, obrigada pelo convite, um prazer estar aí com todos vocês nessa tarde. Doutora, eu falei aqui rapidinho sobre a tireoide, mas eu acho que é melhor a gente entender qual é a sua função no nosso organismo. Vamos lá, a tireoide é um dos maiores órgãos endócrinos que a gente tem. Ela pesa de 15 a 20 gramas, ela é pesadinha para o que a gente considera um órgão endócrino e ela é responsável principalmente pelo metabolismo no corpo. Ela produz vários hormônios, entre ele o T4 e o T3, o mais conhecido, e ele tem a ver com metabolismo, termogênese no nosso corpo, então ela vai estar equilibrando a nossa temperatura e também forma as fibras musculares, dá força muscular também. Olha, então tudo a ver, quando ela está em desarmonia, quando ela não está funcionando direito, aquela sensação de cansaço, porque com certeza está afetando, melhor dizendo, as fibras musculares. Vamos tentar entender quais são os sintomas que podem indicar problemas nessa glândula, doutora? Os sintomas, eles vão depender se você tem pouco hormônio ou muito hormônio. A gente vai estar conversando sobre isso também. Mas os principais sintomas que nos fazem pensar em ter um problema na tireoide: cansaço, fraqueza, fadiga, unha quebrando, queda de cabelo, pele seca, desidratada, você tem mais intolerância ao frio. Esses são os sintomas mais frequentes se falando de tireoide. A gente também pode ter ao contrário, uma perda de peso muito acelerada, a pessoa emagrece muito sem nenhum sentido, a pessoa ela sente muito calor, ela tem intolerância ao calor, então o que nos leva também para uma hiperfunção dessa glândula. Bom, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho sobre como descobrir se o problema que você está enfrentando é realmente de origem da tireoide. Agora eu queria que você falasse, doutora, comentasse quais são as principais doenças da tireoide. Vamos começar com uma que foi bastante discutida e enfrentada, sei lá, na década de 70, 80, bócio. O que é o bócio, doutora? Vamos lá, antigamente a gente tinha muito bócio, igual você falou. O bócio, ele nada mais é do que um aumento da glândula. Então, quando a glândula aumenta de tamanho. Então, antigamente a gente via muito aquelas pessoas, eles chamavam de papeira, tinha sempre um pescoço muito grande. Isso é pelo bócio, pelo aumento dessa glândula. E geralmente se dava em regiões endêmicas por falta de iodo. Então, eu não tinha iodo, então a minha glândula, para ela funcionar, ela teria que aumentar de tamanho para poder captar mais iodo. Então, me levava ao bócio, que é um aumento dessa glândula. Olha que interessante, mas esse aumento da glândula, com certeza, atrapalhava a função dela de produção hormonal. Com certeza. Então, assim, ela aumentava para tentar produzir mais hormônio. Aumentava, mas chegava a um ponto que mesmo aumentando de tamanho, eu não produzia hormônio.
Então me levava a um hipotireoidismo, então uma falta de hormônio. Mas algumas vezes também esses nódulos, com o passar do tempo, eles tomavam vida própria, pode-se dizer, e começava a produzir muito hormônio, levando a um hipertireoidismo. Então o bócio ele pode levar tanto a um hipotireoidismo como a um hipertireoidismo. Olha só. Vamos falar dessa daqui que não é tão conhecida assim para algumas pessoas, talvez. Doença de Graves, o que seria, doutora? A doença de Graves, hoje, ela é a principal causa de hipertireoidismo. Ou seja, o hipertireoidismo quer dizer um aumento da produção de hormônios pela tireoide. Ela é uma doença autoimune. Meu próprio corpo produz essa doença. Então, a tireoide, para ela produzir hormônio, ela precisa de um estímulo. Ela precisa de um TSH, que é um outro hormônio, que vai lá na tireoide e faz produzir hormônio, o T4 e o T3. Eu tenho uma doença autoimune, que é a de Graves, que ele mais ou menos ele se parece ao receptor do TSH e fica estimulando constantemente a produção de T3 e T4. Então a glândula ela não para de trabalhar. Ela começa a produzir, eu tenho um aumento na produção, na síntese desse hormônio e na liberação, fazendo a doença de Graves, que é uma doença autoimune que leva ao hipertireoidismo. Bom, você comentou um pouquinho sobre o hipotireoidismo, que é uma doença mais comentada do que nos dias atuais, né? Mais do que o bócio, mais do que de Graves, que seria a falta da produção hormonal. É isso, doutora? Isso. Então, eu tenho uma falta desse hormônio. Por vários motivos e várias causas podem me levar ao hipotireoidismo. Hoje, a causa mais comum é Hashimoto. Eu não sei quantos já escutaram falar. Que é uma doença autoimune também, como Graves. Mas o que ele faz é assim... O meu próprio corpo destrói as células da tireoide. Então, eu não tenho glândula para produzir hormônios. Então, o hipotireoidismo é por uma baixa função, uma disfunção dessa tireoide que me leva a uma queda desse hormônio. Mas me fala uma coisa, doutora, é mais comum o hipotireoidismo ou o hipertireoidismo hoje? Atualmente, o hipotireoidismo, ele é mais comum. Hoje, a maior parte das doenças, né, da doença da tireoide que envolve muita função ou pouca função, né, a hiper ou hipofunção, é o hipotireoidismo. Ele é mais frequente que o hiper. E é verdade que o hipo faz a gente engordar, doutora? Esse é um mito que sempre existiu, né? Desculpa de várias pessoas, não, eu tenho problema na tireoide, então tenho problema com peso. Então vamos lá, hoje a principal causa da obesidade não é o hipotireoidismo, mas ele pode contribuir. Porque a obesidade ela se dá por um aumento de calorias, porque eu como mais, ela se dá porque eu perco pouca caloria, então eu faço pouco exercício, ou porque o meu metabolismo basal ele é baixo. Então, pessoas que têm hipotireoidismo, eles têm um metabolismo basal muito baixo, porque eu não tenho hormônio suficiente para fazer o meu metabolismo. Então, sim, pode causar a obesidade, mas não é o principal fator. Então, ele não pode ser usado como desculpa. Tá. Não é só isso. Doutora, em contrapartida, o hipertireoidismo, ele faz a pessoa emagrecer. Isso. Então, o hipertireoidismo, os sintomas são totalmente ao contrário. É aquela pessoa que perde peso. Por quê? Porque eu tenho muito hormônio, eu tenho muito T3 e T4. E como são hormônios que estão relacionados ao metabolismo, o metabolismo ele fica muito acelerado. Todo. Então, a pessoa, ela transpira muito, ela tem intolerância ao calor e ela tem um gasto energético muito alto. Então, tudo que eu como, ele é metabolizado muito rápido. Então, as pessoas, às vezes, têm até queixa de diarreia, porque o metabolismo ela é muito rápido, eu queimo rápido e eu emagreço. Agora, estou imaginando que isso gera prejuízos, né? Porque se está tão rápido, assim, podendo gerar até diarreia, não tem absorção dos nutrientes, não dá tempo de absorver no intestino, né? Enfim, cada doença dessas tem as suas características que dá para ser discutida com o especialista. Quem é o especialista que cuida da tireoide, doutora? Hoje, quem cuida da tireoide é o endocrinologista. Ok. Então, né, a gente se especializa na área da endocrinologia para poder cuidar não só da tireoide, mas de todas as glândulas que são responsáveis por produção de hormônio. Então, fica a dica, procure um endocrinologista. Se você tiver alguma dessas queixas que nós comentamos, procure o seu médico.
É, porque muitas vezes o clínico geral ou obstetra, o ginecologista vai notar e vai encaminhar para um endocrinologista. Mas tem também, doutor, outro problema, de outra doença, né, relacionada à tireoide, são os nódulos, que podem ou não ser malignos. Isso, os nódulos, eles são muito frequentes. Para você ter ideia, Teru, hoje, se a gente pegar uma população maior de 40 anos e fizer uma ultrassom de tireoide, de 20 a 67% das mulheres, principalmente, terão nódulo na tireoide. Caramba! E desses, de 85 a 90% são benignos. Então, nódulos na tireoide são muito frequentes. Se a gente faz ultrassom mesmo, a gente descobre. Às vezes você palpando a sua tireoide, assim, você consegue ver alguns nódulos. E é frequente, é algo muito comum de se encontrar, são os nódulos na tireoide. Embora frequente, embora comum, eu devo me preocupar, doutora? Sempre. Todo e qualquer nódulo que você encontra em qualquer parte do seu corpo, ele é digno de investigação. Eu não posso falar, é um nódulozinho, não é nada. Eu tenho que investigar, eu tenho que procurar um especialista. Por quê? Porque de 5 a 15% desses nódulos na tireoide, eles podem ser malignos. Então, pode ser um câncer. Não é que o nódulo se transforme em um câncer, mas o nódulo, quando eu fizer o diagnóstico, eu posso diagnosticar um câncer. Ah, então tem que acompanhar. Tem que acompanhar, é o especialista que vai fazer isso. E você tocou, doutora, no câncer de tireoide, que também, infelizmente, é uma doença que a gente está vendo mais nossos amigos, nossos vizinhos enfrentando essa doença. Por quê, doutora? Principalmente porque agora se faz um diagnóstico mais cedo deste câncer. Antigamente a gente não tinha tanto acesso a exames de imagem. Hoje é muito prático e hoje se solicita muito exames de imagem. Então, com o exame de imagem, uma simples ultrassom, eu consigo fazer esse diagnóstico e mais precocemente e a tempo de tratar. O câncer de tireoide, na maioria das vezes, eu consigo fazer esse diagnóstico e consigo tratar. É um câncer que não leva tanto a óbito, mas se eu não fizer esse diagnóstico, ele pode sim ser um câncer que leva a metástase e sendo mais difícil de eu tratar. Mas agora com os métodos de imagem eu consigo fazer esse diagnóstico mais precocemente e tratar, e o meu índice de cura ele é muito alto. Que bom ouvir isso aqui. Doutora, tem a tireoidite também. Isso. A tireoidite é uma doença que a gente por aí não escuta muito. Mas o que ela é? É uma inflamação da minha glândula. Então, assim como uma inflamação que eu posso ter no ouvido ou na garganta, ela também tem na tireoide. E ela pode ser causada tanto por uma bactéria, se transformando numa tireoidite aguda, que é uma doença rara, mas que eu tenho que tratar rapidamente, ou uma tireoidite subaguda, que por aí ainda não se sabe muito bem como que é a etiologia dessa tireoidite, mas acredita-se que pode ser por um quadro viral. Até uma simples gripe pode me levar a uma tireoidite. Olha só que interessante. Doutora, chegou uma interação que eu quero trazer aqui nesse momento. Vamos ver se você pode ajudar o nosso telespectador. Quem mandou essa pergunta foi o Paulo Roberto Moreira. A pessoa que tem problema na tireoide corre algum risco de ficar grávida? Se ficar grávida, perdão. Sim, excelente pergunta, Paulo. Obrigado. Então, assim, vamos falar rapidamente sobre o que é tireoide e gravidez. As pessoas, assim, gravidade, a gente não corre nenhum risco muito grave, mas assim, se eu tenho um hipotireoidismo, eu tenho mais dificuldade de engravidar. E essa gestante, ela tem que ser acompanhada de perto por um endocrinologista, porque eu tenho que aumentar o nível de aporte de hormônio, porque senão o feto pode sofrer. Se eu tenho pouco hormônio ofertado ao feto durante a gravidez, esse feto ele pode sofrer. Então, assim, a mãe sofre mais, porque o nosso corpo ele é muito inteligente. Ele tira o hormônio da mãe e dá para a criança, para que ela não sofra. Então, o risco que essa mãe pode ter, se ela não suplementar e não repor esse hipotireoidismo com hormônio, é da própria mãe ficar mais debilitada, a aumentar esse hipotireoidismo durante a gestação, que é um estado onde requer mais hormônio. Então, se você tem hipotireoidismo,
e quer engravidar, procure já um endocrinologista para já repor antecipadamente esse hormônio. Tá. Assim como o hipertiroidismo também pode causar risco. Agora, a gente tem uma doença aqui, doutora, que antes de trazer a próxima interação, tireoidite pós-parto, já que o assunto é gestação, aqui é muito comum a gestante desenvolver ou durante a gestação algum problema na tireoide, mas mais comum ainda pós-parto, dar uma desregulada na produção hormonal. Sim, é muito comum e muitas vezes é causa de depressão pós-parto por causa desse hipotiroidismo também. Então, o que acontece no pós-parto? Eu tenho também uma doença autoimune, é uma tireoidite autoimune, onde o meu corpo começa a destruir essa tireoide e faz essa inflamação. Quase sempre ela consegue regredir sozinha essa tireoidite, mas algumas vezes ela permanece, levando a um hipotireoidismo pós-gestação. Então é algo grave e tem que ser tratado. Então as mulheres no pós-parto, elas têm que ficar de olho na dosagem do TSH e do T4. A ginecologista ela sempre pede, porque é algo muito comum essa tireoide inflamar após o parto, que exige muito do corpo da mulher o parto. Olha que interessante, doutora. A gente está aqui discutindo sobre os possíveis problemas relacionados à tireoide e muitas vezes a gente se sente assim, refém, porque às vezes o problema da tireoide vai fazer com que a pessoa tenha que consumir remédio para o resto da vida, né? Para regular essa função hormonal, para que fique realmente nivelada, para que a gente dê conta de realizar todas as funções da nossa vida. Não só isso, mas também o coração precisa funcionar bem, os músculos precisam funcionar bem. Então é super importante cuidar disso, mas o estilo de vida representado aqui pelos estilos de alimentação não saudável e saudável tem muito a ver com o bom funcionamento da tireoide. É possível regular, doutora, uma tireoide só através de estilo de vida saudável, por exemplo? Com certeza. Com o que a gente se alimenta, o exercício físico, ele é fundamental. Principalmente porque a tireoide, ela precisa de iodo. Então, é uma glândula que ela precisa ser alimentada com iodo. Então, eu preciso me alimentar bem, ter uma boa ingesta de iodo para que minha tireoide possa funcionar. E aí eu posso me livrar de ter que tomar medicação para o resto da minha vida. Então, não só uma alimentação saudável, como um estilo de vida saudável, com exercício, dormir cedo, com os 8 remédios naturais, são fundamentais para muitas vezes demorar a aparecer esse hipotiroidismo. Quando é uma causa autoimune, eu posso fazer com que ele, às vezes, não se desenvolva, tendo uma alimentação saudável. Interessante, doutora. E a gente trouxe aqui alguns alimentos, melhor dizendo, que representam ou que trazem na sua composição um pouco mais de iodo. O sal iodado, por exemplo, as leguminosas, o feijão, a gente tem as castanhas aqui, as oleaginosas, a linhaça, semente de abóbora, castanha de caju, castanha do Pará, amêndoas, isso tudo, banana, né? Então a gente tem aqui uma riqueza de minerais que vão ajudar no funcionamento do corpo em geral. Por outro lado, a gente tem alimentos aqui que são ricos em açúcar, o carboidrato refinado, a gente tem batata frita, hambúrguer, os doces, né? Muita gordura, refrigerante, que realmente podem ser vilões nessa questão de doenças relacionadas à tireoide. Isso mesmo, Teru. A alimentação, ela é fundamental. E se eu não me alimento bem, e você falou, trouxe um ponto bem importante, o feijão, os cereais, tudo isso, ele me ajuda a suplementar este iodo. Hoje, com sal iodado, eu tenho, assim, pouco déficit de iodo, mas se eu tenho as castanhas, as amêndoas, lentilha, feijões, isso tudo me ajuda. O morango também é uma fruta que tem muito iodo. Então, isso me ajuda a repor esse iodo na tireoide e evitar o surgimento aí do hipotiroidismo. Que legal. Olha, a doutora Luana está falando lá do Cevisa, um lugar especial para quem quer fazer tratamentos naturais para todos os tipos de doenças crônicas não transmissíveis, para enfrentamento de diversas dificuldades na saúde. Eu quero te agradecer, doutora Luana, e quem quiser acompanhar, conhecer o Cevisa, esse spa médico Centro de Vida e Saúde,
você pode acessar lá no Instagram, @cevisaoficial, Cevisa com S, ou então o site cevisa.org.br. Obrigada, doutora Luana, até a próxima. De nada, até a próxima, um prazer. Muito bem, olha, a gente faz um rápido intervalo agora. Na volta tem o Dr. César Vasconcelos falando aqui sobre ambiguidade feminina, assunto muito interessante por aqui. E ainda tem essa barrinha caseira deliciosa para você fazer, fugindo aí dos industrializados, dos alimentos ricos em açúcar, pobres em fibras. A gente enfrenta com tudo e com prazer com essa barrinha aí. Não sai daí não que a gente volta já.